Então, é um quadrinho aqui para o canal, né, e talvez para outras coisas, sobre 10 coisas sobre algum assunto maluco que eu quis saber. Então, a gente vai conversar sobre essas coisas. O Everton é professor de biologia e, por alguma razão, ele gosta muito de insetos. Então, eu resolvi perguntar algumas coisas que eu queria saber sobre insetos e que eu não costumo achar em livro fácil. Assim. Fala, Everton. Aí, se apresenta aí direitinho. Fala galera, bom dia, Fuim. Meu nome é Everton, eu sou biólogo de formação, sou especialista em educação ambiental e atualmente faço mestrado, né, na USP na área de entomologia, né? E a entomologia é a área responsável aí pelo estudo dos insetos. E o meu curso ele é de entomologia em saúde pública, então são os insetos de importância à área da saúde. Mas você só gosta desses ou você gosta de outros também? Não, eu gosto de todos, de um modo geral, mas eu decidi especificamente estudar esses que têm importância para a área da saúde, que são aqueles que atuam como vetores de algumas doenças. Ah, entendi. A gente tem medo deles, mas você gosta de estudar. Sim, gosto bastante. Legal, então vamos lá para a lista de perguntas aqui. Então, primeira coisa, acho que muita gente, a gente vê o bicho, mas não sabe. Então, o que é um inseto? Explica para nós. Bom, vamos lá, para a gente começar para entender um pouquinho o que é esse ser vivo, né? A gente precisa entender um pouquinho de taxonomia, de classificação biológica. Então, os insetos, eles pertencem ao filo dos artrópodes, né? Então, o que que é um artrópode, né? São aqueles seres invertebrados que possuem pernas articuladas. Então, essa é uma característica que surgiu neste filo, e aí todos os representantes do filo dos artrópodes têm essa característica, né? Então, o inseto a gente consegue diferenciar, consegue identificar pela divisão do corpo, né? Que eles possuem cabeça, tórax e abdômen. Então é isso que caracteriza um inseto, né? E nós temos aí uma diversidade muito grande nesta classe, né? Só para vocês entenderem um pouquinho, dentro do filo dos artrópodes, né? Existem algumas classes. Então, os aracnídeos, os crustáceos, os quilópodes, os diplópodes, e aí o grupo dos insetos, a classe dos insetos. Mas a gente também tem cabeça, abdômen, a gente também tem pernas articuladas. Então, assim, o Isso, que é diferente do o que vertebrado, como assim? então, na verdade, assim, uma outra característica importante para analisar nesse grupo é que eles não têm um esqueleto interno. Então, Ah, é essa a diferença desse grupo para outros, no caso, para vertebrados, né, que é a nossa classe, mas eles possuem uma estrutura bem rígida, que é um exoesqueleto, né? É uma estrutura que dá origem à sua carapaça, né? Formado por uma proteína, que é a quitina, e isso é completamente funcional e protetor para esse grupo de organismos aí. E tá, onde eu vejo. e fora outros detalhes, né? Presença de asas, olhos compostos, enfim, antenas, né? Todos os insetos têm asas? Não, acho que não, né? Não. Existem grupos que a gente classifica como os insetos alados, né? Que são não alados, que são aqueles que não possuem asas. Ah, legal. Beleza. Então, Formiga, por exemplo, né? Na verdade, assim, a formiga, a rainha, ela acaba tendo asa, né? Mas a grande maioria não possui. legal, joia. Então, ó, eu fiz umas 10 perguntas dentro de uma só. Beleza, vamos à segunda aqui, ó. Tem algum inseto que você tem medo? Você tem medo de algum inseto, de manipular, de chegar perto? Então, na verdade, assim, por saber da competência vetora de alguns insetos na transmissão de algumas doenças, a gente acaba ficando um pouquinho receoso em manipular algumas espécies, né? Como, por exemplo, o barbeiro, que pode transmitir doença de Chagas. Lógico, a gente precisa saber se ele está infectado ou não, mas isso causa um certo temor, né? Não medo. Não medo do animal, Ah, tá, é só um temor. Mas como seria é, a transmissão, se manipular o barbeiro? O quê? Só se ele então, na verdade, a doença de Chagas, ela é um protozoário, né?
o Trypanosoma cruzi, e na verdade ele sai nas fezes do barbeiro. Então, quando ele está lá se alimentando, né, ele tem uma alimentação, ele é hematófago, se alimenta de sangue, e aí durante esse processo, né, de repasto de alimentação, ele vai defecar lá na pessoa, e são essas fezes que saem com o tripanossoma e vai infectar a pessoa. Mas assim, medo eu não tenho, né? Tanto é que eu tenho até alguns aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem. Lógico que os meus Então, os meus estão mortos, né? você Mas tá esse aqui é um barbeiro, né? É um triatoma. Oi? Onde você arrumou ele? Então, esse daqui eu ganhei de um professor que eu tive aula o ano passado, professor João Aristeu, ele é lá da Unesp de Araraquara, e ele é especialista, né, em triatomíneos, em barbeiros, estuda isso há muitos anos já, e nas nossas aulas ele levou um kitzinho com 6 espécies para cada aluno. Então eu tenho a minha coleçãozinha aqui. Troca insetos que nem troca figurinha, que legal. É, Bacana. Você deu algum mosquitinho para ele ou ele já tinha? Já? não, eu não só recebi só. Ah, joia. Beleza, então ó, vamos para a próxima aqui. Ó. Eu vi um filme que chama King Kong, né, o do Peter Jackson, e tem uma cena no filme que tem os insetos gigantes, né? Então, assim, e eu sei que um livro de paleontologia que você me arrumou, que tem todo um capítulo sobre insetos, do Paleozoico, bem grande. Por que não tem gigante hoje? Ou se tem, onde eles estão? Então, na verdade, assim, ó, essa relação com o tamanho dos insetos, se a gente for pegar essas eras mais antigas, né, como por exemplo lá do Paleozoico, o que acontece? A, todo o ambiente era totalmente diferente do que a gente conhece hoje. Então, o oxigênio ele era um gás em abundância naquele período. Então, esse fator foi um dos principais para o aumento do tamanho desses insetos. Na verdade, de todos os animais, os mais beneficiados pela demanda de oxigênio foram os insetos. Por quê? Porque esse oxigênio ele penetra diretamente pelo tecido e como todo o sistema respiratório dos insetos é diferente de outros grupos de animais, isso foi um fator que foi fundamental para o volume, né, para a expansão do tamanho desses animais. Hoje, a gente sabe que essa demanda de oxigênio ela é inferior do que existia naquele período. Então, isso limitou o tamanho do corpo desses animais, desses insetos. Mas para você ter uma ideia, no Paleozoico, tinha uma espécie de libélula que a envergadura da asa, né, da ponta de uma asa até a outra, era de 70 centímetros. Né? Imagina. Então, assim, mas o fator limitante era o oxigênio. E hoje já não tem mais essa mesma quantidade, esse mesmo volume na nossa atmosfera, na atmosfera atual. Então, isso é um fator que limita. Eu já vi escorpião de 1 metro já em livro, registro, né? Sim, tem. Esses primitivos, eles realmente tinham esses tamanhos gigantes, mas os fatores ambientais, eles interferiam diretamente nessa questão. Eu vi quando eu estava em Santa Catarina uma mariposa de quase uns 20 centímetros, era bem grande. Então, ainda existem, né, algumas espécies, né, como por exemplo os lepidópteros, que são as borboletas e as mariposas, elas ainda têm um tamanho bem grande, né, se a gente for comparar com outros insetos que a gente conhece, mas totalmente diferente do que existia no passado. Ah, legal. É grande, mas a gente não precisa se preocupar tanto, né? Isso, né? E só um detalhe, essa atmosfera primitiva, né? Essa demanda de oxigênio, ela fazia com que o ar ficasse mais denso, e isso facilitava muito o voo dos insetos e a absorção do oxigênio no corpo deles. Então, assim, o grupo mais privilegiado em toda essa história foi o grupo dos insetos. Inseto, joia, bacana. Ó, então vamos para a próxima. Eu assisti um vídeo não, é um filme, né? Chama Vida de Inseto. Sim. Então, assim, tinha a Joaninha. Tradicional. A Joaninha, eu adorava ela, né? Porque era um Joaninho, né? E, assim, todo mundo, criança, gosta muito de Joaninha. E eu já vi de um monte de tipo de cor. Por que Joaninha é tão colorida?
Então, vamos lá, vamos entender primeiro quem são as joaninhas, né? As joaninhas, na verdade, elas são besouros, para quem não sabia, né? Na verdade, ela faz parte da classe dos coleópteros, né? Então, coleóptero é um tipo de inseto, né? Esse nome coleóptero, para quem já observou, para quem já pegou uma joaninha, a asa dela ela não fica exposta, ela fica escondidinha dentro de um estojo, que é esse cóleo, né? Então, isso protege a asa da joaninha e ela fica escondidinha ali dentro. Para vocês terem uma ideia, só de coleópteros são mais de 350 mil espécies. 350 mil joaninhas, É, tipos de não, doença. não, de joaninha, né? Que na verdade, assim, a joaninha ela pertence à família dos coccinilídeos. E são 5 mil espécies, são 5 mil tipos de joaninhas, tá? Ah, Está entendi. dentro dos coleópteros, que são 350 mil espécies. Na verdade, toda essa pigmentação, essa coloração, ela está associada à produção de hormônio, né? Existe um hormônio, na verdade, são chamados de peptídeos cromatotrópicos, né? E tem um hormônio específico que é o PHD, que é o hormônio de dispersão de pigmento. Então, é esse hormônio que vai viabilizar todas essas cores, né, da maioria dos insetos, né? Para alguns outros grupos de animais, a coloração ela é um alerta, né? Quanto mais colorido, mais toxina aquele animal tem. Quando a gente fala Nível, principalmente né? de anfíbios e répteis, né? Então a coloração ela causa um certo receio, um certo temor. Mas para inseto, toda essa coloração, lógico, está relacionada à questão alimentar, mas o que influencia muito mais são esses hormônios aí responsáveis por essa pigmentação. Então, é hormônio. Elas enxergam cor? A coloração, sim, coloração, cheiro. Tanto é que assim, a questão das plantas, né? Se a gente for pegar todo o processo evolutivo, o último grupo de plantas que surgem no ambiente são as angiospermas, que aí elas começam a produzir flores, frutos. Então, assim, quanto mais colorido, mais atrativo para os insetos polinizadores. Então, eles Ah, enxergam cor, sim. legal. Vamos para a próxima aqui, deixa eu ver. Eu li alguns livros do Edward Wilson, né? Eu pesquisei sobre a Amazônia durante uma época e ele tratava com as sociedades de formigas, né? Que tem na Sim. Amazônia. Estudou várias delas. Por que as formigas têm sociedades e outros insetos não têm? Então, na verdade, assim, ó, essa questão, esse comportamento de insetos sociais, né, ele está muito influenciado pelas relações interespecíficas, né, que são relações harmônicas entre algumas espécies, entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes. Isso é muito estudado em ecologia, né, relação harmônica, desarmônica, e dentro, né, da classe dos insetos, existem duas ordens, né, que são os himenópteros e os isópteros, que têm essa relação de viver em sociedade, né? Então, essa relação de viver em sociedade é para facilitar a convivência naquele espaço, né? Uma quantidade enorme de animais da mesma espécie vivendo ali. Então, eles começaram a estabelecer regras, né? Então, existem aí as funções dentro dessa sociedade. E é isso que mantém todo esse grupo funcional. Então, quando eu falo de himenóptero, né, são as abelhas e as formigas que têm esse processo, né, essa característica de viver em sociedade. E dentro da ordem dos isópteros, os cupins. Os cupins também vivem em sociedade. Né? Quando a gente olha, tá lá nas estradas, tá passeando e vê aquelas montanhas, aqueles cupinzeiros enormes, ali existe uma divisão de trabalho, uma divisão de tarefas, assim como com as abelhas e com as formigas. Então, essas três ordens que eu falei, eles são considerados como insetos sociais por viverem em sociedades, por ter uma divisão de trabalho. Eles não estão unidos anatomicamente, né? Cada organismo tem o seu corpo, o seu funcionamento, mas eles juntos eles realizam e dividem tarefas. Como que é a linguagem entre eles? Como eles se comunicam? Quimiorreceptor, Ah, tá. Então tá? é cheiro. Então, químicas, isso. Tá, legal. Então vamos para a próxima aqui, ó. Formigas. Deixa eu pensar aqui, ó. A sétima. É,
Por que você escolheu estudar mosquitos? Com tantos insetos, uma ordem tão antiga de vida, você foi escolher os mosquitos para estudar? Então, na verdade, assim, desde a faculdade era um grupo que sempre me atraiu, sempre gostei bastante, é lógico. Quando eu falo de biologia, eu sou fascinado por todos os grupos de animais, enfim, né? Mas eu tenho dois que eu tenho uma paixão muito grande, que é pelos insetos e pelos primatas, né? Pelos macacos. E o que aconteceu? Eu fiz um curso há um tempinho atrás sobre entomologia forense, né? Utilizando os insetos para desvendar cenas de crimes ou para descobrir há quanto tempo aquele corpo já está morto, enfim. E isso me fascinou, me encantou. E aí eu comecei a ir atrás e descobri, né, esse mestrado. Tem uma amiga que faz também, que me indicou, enfim. E essa paixão foi despertando cada vez mais. E eu escolhi os mosquitos, né, na verdade, que são os grupos, na verdade é o grupo que tem uma importância maior para a área da saúde pela quantidade de doenças que eles podem transmitir, né? Então eu juntei algumas áreas da biologia que sempre assim, foram muito fortes, que é a área da saúde e os insetos. Então eu resolvi estudá-los, né? Lembrando que existe uma diferença entre mosca e mosquito, né? Tem gente que chama mosca de mosquito, mosquito de mosca, mas assim, mosquito é uma coisa e mosca é outra, né? Então as moscas geralmente são maiores, né? Os mosquitos são menorzinhos. Os tabanídeos, simulídeos, enfim. Mas a minha paixão por esse grupo é justamente por isso, por ser da área da saúde, por ter essa condição de estudar todo esse processo epidemiológico, como ocorrem as transmissões, locais específicos para transmissões de algumas doenças. Então, isso é o que me chamou muito a atenção e o que me despertou o interesse em estudá-los. E você deixou os macacos de lado por causa disso? Então, na verdade, assim, eu tinha pesquisado há um tempo atrás alguns cursos, mas assim, aqui no Brasil é muito difícil essa área da primatologia, né? Então, eu acabei descartando. É uma paixão que eu tenho ainda, né? Quem sabe num futuro, não sei. Mas aí eu falei, bom, vou estudar os insetos, então. Eu vou montar um quiz desse para a gente falar de macaco. Então, é um assunto que eu gosto. Não, eu sou apaixonado, acho maravilhoso. Joia. Então vamos para o próximo aqui, ó. Assim, isso é sempre uma dúvida. Às vezes os alunos me perguntam em sala, quando eu vou falar de cultura, de lugares diferentes, principalmente quando eu vou falar de baratas, escorpiões e camarões, tem o gosto parecido? Então, essa pergunta, eu acho que assim, eu não vou conseguir te responder, porque eu acho que para a gente responder com mais certeza, a gente tem que experimentar, né? Mas eu acredito que por eles serem do mesmo filo, né? Por pertencerem a um mesmo filo de animais, por terem as mesmas características, eu acredito que possa ter semelhança no gosto, sim, né? Mas eu acho que também, por um outro lado, a questão alimentar desses organismos vai influenciar também na questão do gosto. Então, eu acho que só experimentando para saber. Tá, então quando acabar. Eu não sei se você já leu alguma coisa a respeito, falando se é ou não é. Tem o mesmo. Eu acredito que por ser do mesmo filo, né? Por mais que sejam de ordens diferentes, né? Se a gente, por exemplo, o camarão é da ordem dos crustáceos, né? Então, barata e qual que foi o outro que você falou? Barata, Então, camarão. na verdade, aqui a gente tá falando de três classes distintas, né? Então, barata, inseto, escorpião, aracnídeo e camarão, crustáceo, né? Porém, os três pertencem ao mesmo filo, que é o filo dos artrópodes. Então, pode ser que realmente tenha semelhança, sim. Na Ásia eu já vi foto já dos três, já em espetinhos, né? Assim, então a pessoa tinha opção de... Lá assim, é um costume, né? Eles se alimentam. E na verdade, os insetos, né? Eu costumo brincar, falar para os meus alunos que se tem um grupo de organismo, né, de ser vivo,
que vai salvar toda a população mundial da fome são os insetos, pela quantidade que existe e pela proteína que eles têm, né? Então, assim, é um grupo que dá para alimentar aí milhões, milhares de pessoas, e eu acho que é o que vai salvar a população mundial da fome. Você já comeu algum inseto? Não, nunca tive essa oportunidade. Tem uma feira que acontece na Unesp, na Unesp, se eu não, na Unesp, tem uma feira todo ano, e eles, na verdade é na Exalc, desculpa, é na Exalc, e eles isso, em Piracicaba, e eles fazem um sábado lá, só de culinária com os insetos, tem livro de receita, utilizando insetos. O ano passado teve, mas eu acabei não conseguindo ir. Mas eu quero sim, quero experimentar. Eu tenho essa curiosidade. Eu comi farofa de formiga já, e é bem gostoso. Já, quando eu fui pra... essa é mais comum. Tem algumas regiões aqui do Brasil que isso é normal, né? Que é uma alimentação normal. O Fuim, eu acho que teve. Acho que a questão 6 você não passou. Eu não passei, eu sei qual que é. Vou voltar aqui. Eu estava pensando nisso. A gente falou de formiga. Falou de exato. Deixa eu pegar aqui. Onde está? Sobre a tucandira. O que é uma tucandira? Então, a tucandira, na verdade, ela é uma formiga, né? Formiga? É uma espécie, né? A paraponera. E essa formiga, ela tem uma característica diferente de todas as outras. Primeiro, tamanho. Ela pode atingir até 3 centímetros, né? Então, de todas as espécies de formiga que tem, ela chega a ser maior que a saúva, para você ter uma ideia. E a saúva é grande, né? Então, ela consegue atingir aí 3 centímetros, até 3 centímetros. E uma característica que diferencia essa formiga de todas as outras é a sua mordida. A mordida dela, a hora que ela morde, ela libera uma toxina que tem relatos, né? Não sei, que eu nunca fui mordido por uma, mas tem relatos que a dor chega, assim, durar 24 horas, um dia. E uma característica, assim, muito interessante desse grupo de insetos, né? Dessa espécie, é que ela é muito utilizada em rituais indígenas. Já ouviu falar? Colocam a mão num saco cheio de tucandira. Eles fazem uma luva com folha e colocam várias tocandiras ali dentro. E é um ritual que o adolescente, se eu não me engano, é quando o índio atinge aí, acho que 14, 13 anos, né? Para se transformar num guerreiro, eles precisam ficar com essa luva, se eu não me engano, por até acho que 11 horas. Esse ritual de dança que eles fazem chega a durar 11 horas. E eles precisam repetir isso por 20 vezes para mostrar que eles têm condições de se tornarem guerreiros. Então, imagina você tendo que suportar essa dor aí, não deve ser fácil. Quando eu trabalhei no Mato Grosso, a gente andava muito em área rural. Quando ia abrir uma cerca, sempre tinha que olhar, porque elas ficavam de pé onde a gente ia tirar o arame da cerca. Então, se colocasse a mão, você ia tomar uma picada. Já era, não tinha como escapar. Eu achava que era parente de vespa, né? Mas eu estava enganado. Não, é formiga mesmo. Voltando a uma questão que você fez, na questão se eu tenho medo de algum inseto, um inseto que me causa um pavor muito grande é formiga, pelas toxinas que algumas têm, né? E geralmente você não vai ser picado por uma, né? Eu já passei por uma experiência uma vez quando eu tinha acho que uns 14 anos. 14 não, tinha menos. Meu avô morava no Paraná e eu lembro que a gente estava brincando num espaço lá de mato e eu pisei num formigueiro. E aí elas começaram a subir e eu tive uma reação alérgica na hora, né? Coçava o corpo inteiro, começou a ficar vermelho e assim foi horrível, a sensação foi horrível. Então se eu posso dizer que eu tenho medo de formiga por conta da quantidade da toxina que elas liberam.
Eu vi, é outra coisa que lá no Mato Grosso tinha muito, a gente, como ficava o dia inteiro dentro da floresta, era a floresta amazônica, o sul da floresta, Aham. a gente levava comida, levava um isopor. E aí a gente não podia ficar carregando o isopor para lá e para cá. Então a gente marcava no GPS onde o isopor ia estar, para depois achar ele É. de novo, Aham. e a gente punha a fita em volta da tampa. Às vezes a gente chegava, as formigas estavam cortando as fitas que a gente tinha colocado Ah, para poder. Na verdade, os insetos, né, em relação à alimentação, a peça bucal, né, o tipo de boca deles é muito variado. Então, a formiga, ela é do tipo cortador, né? Se você observar, ela tem lá, né, umas serrinhas, né, na boca e elas conseguem cortar uma grande quantidade aí de superfícies aí, de estruturas, enfim, né? Diferente, por exemplo, de uma borboleta, né, que tem a espirotromba, que é sugador, que se alimenta de néctar. Então, Ah, eu tinha uma história lá em Santa Catarina que mariposa vinha e aí ela pegava a trombinha dela e ela conseguia sugar o líquido que tem aqui na pálpebra. Eu nem sei se isso é verdade, era meio lenda urbana lá. isso aí eu desconheço. Na pálpebra nunca ouvi falar. Dava Eu com a sei, pálpebra. eu sei que a estrutura, a peça bucal delas é essa espirotromba, né? Parece um canudinho, e ela vai sugando o líquido, o néctar, enfim. Mas essa história eu desconheço, não sei. A gente não tem néctar, né? Então. Beleza, então vamos continuar aqui. Ó. A 9. Também outra pergunta que eu sempre quis fazer para um biólogo aqui. Ó. É verdade que existem insetos zumbis? Eu já vi umas lendas sobre isso. Assim. Na verdade, assim, o que acontece, né? Se a gente for pensar no ambiente em que esses insetos estão inseridos, geralmente tem outras espécies também ali convivendo, né? Se a gente for pegar, por exemplo, aí uma região de mata, enfim. E aí a gente precisa considerar toda a biodiversidade do local, né? Não vai existir só aquela espécie de inseto. Você tem outros animais, outras espécies interagindo ali. E o que acontece? Existe uma espécie de fungo, né, que é o Cordyceps, né, Cordyceps unilateralis. Esse fungo, ele tem um mecanismo assim para ele se reproduzir fantástico. O que que ele faz? Ele consegue penetrar no organismo. Geralmente ele tem uma atração muito grande por artrópodes, por inseto, né? E eles conseguem penetrar no organismo do inseto e eles atingem o sistema nervoso central. Então, eles passam a controlar todo o movimento, tudo que o inseto está fazendo. Então, torna esse inseto um zumbi. Ele está sendo Então, controlado pela ação desse fungo. Então, é esse fungo que está controlando. controlando tudo que ele está fazendo. E o que eles fazem, né? Qual que é o mecanismo desse fungo no inseto? Ele faz esse inseto escalar a árvore e ir para uma região mais alta que o inseto conseguir. E ali, a hora que ele chega, né, em uma determinada altitude, o inseto fica imóvel, né? E aí o fungo começa a decompor todo o organismo ali do inseto. Para quê? Para o fungo se reproduzir. A maioria dos fungos, eles se reproduzem liberando esporos, né? São pequenas estruturas que vão ser dispersadas pelo ar. Então, por que esse mecanismo de fazê-los atingirem aí algumas estaturas, né, maiores? Para ele conseguir se dispersar ao máximo no ambiente. Podia Então, na acontecer com a verdade, gente. olha, eu acho muito difícil pela quantidade, né? A gente precisaria, sei lá, inalar muito esporo para. Mas eu acho que por a gente ter mecanismos de defesa natural, né? Talvez esse efeito não ocorreria, mas eu descarto, eu acho que com a gente difícil. Tá Já bom, então a pensou gente se não vai ver. fosse. Não, pensou Então, a gente virando zumbi? Legal. Vamos ver aqui a próxima. Então, a última, eu sei parte da resposta, mas eu queria ver o que você vai falar sobre isso. Por que no Brasil tem tantos tipos de insetos? Assim, Então, eu até falo em aula que na Europa não tem tantos, na América do Norte não tem, e aqui tem um montão. Por quê? então,
Eu acredito que por dois fatores extremamente específicos, né? Pelas condições climáticas e porque aqui nós temos aí uma das maiores florestas, né? Que é a floresta amazônica, que tem uma biodiversidade gigantesca, além de Mata Atlântica também, né? Então eu acho que isso favorece a quantidade desse grupo aqui no nosso país, né? Mas vale destacar, Fuim, que assim, ó, de toda a quantidade de inseto descrita, né, catalogada no mundo, são aproximadamente 957 mil, tá? Por aí, aproximadamente. Dessas 957, 400 mil aqui no Brasil. Então, assim, Nossa, é por conta da biodiversidade, né, do clima que a gente tem, e existem aí algumas características, né, que favoreceram esses animais se desenvolverem aqui, né? Então, a presença do exoesqueleto é um fator extremamente importante para o número, né, para a demanda do número desses animais. A asa, né, a questão desse deslocamento, de conseguir se dispersar, é extremamente importante, que a gente não encontra, não vê isso em outras espécies, né? O porte pequeno também é um fator extremamente importante. A gente falou da questão do oxigênio. Hoje, por mais que tenha uma concentração menor de oxigênio na atmosfera, para os insetos, esse tamanho reduzido foi fundamental, porque eles precisam de menos alimento para sobreviver, né? eles Então, conseguem. aí, Né? fora a fuga também, né? A questão da asa para fugir de inimigos, de predadores naturais, também foi algo fundamental. E uma outra característica que no nosso país também favorece a quantidade, né, desses animais é o tipo de reprodução, é a metamorfose, né? Então, se a gente for estudar aí o grupo dos insetos, desculpa, eles têm três tipos de metamorfose, né? Então, existem aqueles insetos que não sofrem metamorfose nenhuma, que a gente chama de ametábolo, né? Sai, eclode lá do ovinho, do mesmo jeito que nasce, ele permanece, só vai, a traça, por exemplo, só vai aumentando o tamanho. Existe o desenvolvimento hemimetábolo, né, que é meia metamorfose, eclode, não tem asa, depois vai formando asa, por exemplo, tá? Gafanhoto é um exemplo desse. E a maioria, eles fazem a metamorfose completa, que é o desenvolvimento não esqueci. Ametábolo, hemimetábolo, holometábolo, que é a metamorfose completa, né? Esse processo de metamorfose completa, ele é extremamente importante, por quê? Porque ele vai viabilizar várias modalidades, né? Ou várias... não é modalidade, deixa eu reformular. Ele vai viabilizar uma infinidade de ambientes permitindo a reprodução desse inseto. Então, o estágio de larva vai ser diferente do estágio de pupa, e ele pode se desenvolver num ambiente específico. Então, em todos esses processos, esses estágios de desenvolvimento, ele vai ter um ambiente específico que ele vai conseguir se desenvolver. Então, acho que isso é um fator que favorece o número, né, que é gigantesco desses seres aí no ambiente. A gente tem muitos tipos de ambiente para todas essas isso, e a reprodução também, né? Se você pegar, por exemplo, algumas espécies de mosquitos, eles podem aí, em um processo de reprodução, liberarem aí 200 ovos no ambiente, ou até mais. Então, Legal. isso é um fator que favorece bastante aí o número desses animais no ambiente. Tem uma coisa, quando eu estudei a Amazônia, eu sei que já é relacionado com isso, mas eu não sei o que você sabe. Lá na Amazônia tem 3 tipos de rio, né? Os rios de água clara, né? Que nem o Xingu, o rio de água branca, que nem os Solimões, e o rio de água negra, né? Que nem o Rio Negro, né? Que é o mais famoso. Sim, falavam que o turismo nos rios de água negra é melhor, porque tem menos mosquito. A água do Rio Negro é mais ácida, e aí a quantidade de insetos era menor. Você conhece alguma coisa?
esses fatores, né, a salinidade, pH, tudo isso influencia no desenvolvimento. Então, eles vão procurar geralmente águas mais paradas e que tem uma quantidade muito grande de matéria orgânica. Para ter. Desculpa. Foi nada. Perdão. Para ter subsídio para aquela larva se desenvolver. Então, isso é um fator, sim. Legal. Então, legal. Então, a primeira lista que a gente fez, obrigado por ter participado. Eu que agradeço. Eu vou bolar outras, aí a gente vai gravando aí, tá? Então, Tranquilo. obrigado, um abração, a gente vai se falando. Valeu, tá bem? então, tamo junto. Valeu, galera, um abraço. Valeu, obrigado.